O silêncio não era a ausência de som, era a presença constante. Ele morava ali havia anos, tempo suficiente para que a cidade parasse de perguntar e começasse a aceitar. Não porque entendia, mas porque era mais fácil assim. A casa ficava um pouco afastada do centro, não longe o bastante para ser esquecida, nem perto o suficiente para ser confortável. Quem passava pela estrada sabia exatamente onde ela ficava. Sabia também que o homem que vivia ali raramente era visto, e quando era, não oferecia muito além de um aceno breve e um olhar que parecia sempre voltado para dentro. Ele acordava cedo, antes que o movimento começasse. Não por disciplina, mas por hábito. O dia era dividido em tarefas simples, feitas sem pressa e sem plateia. Nada ali chamava atenção. Nada parecia errado. Ainda assim, havia algo que mantinha distância. Não era hostilidade, era fechamento. Um tipo de quietude que não convidava conversa nem permitia aproximação fácil. A cidade aprendera a respeitar isso do jeito que sabia, deixando-o em paz, desde que ele também não pedisse nada. E ele não pedia. Poucos lembravam exatamente quando ele chegara. Alguns diziam que fora depois de um inverno difícil. Outros juravam que ele sempre estivera ali, apenas passara despercebido até então. As versões mudavam, mas todas concordavam em um ponto. Ele não trazia histórias, não falava do passado, não explicava nada. E naquele lugar, isso era suficiente para criar versões que cresciam sozinhas. Havia quem dissesse que ele perdera alguém. Outros acreditavam que tinha feito algo que não queria lembrar. Alguns afirmavam que ele simplesmente não se encaixava e que o silêncio era uma forma de não piorar isso. Nenhuma dessas versões vinha acompanhada de provas. Mas, como ninguém nunca as desmentia, acabavam se tornando verdade suficiente para circular. Ele aceitava os olhares. Não respondia aos cochichos, não corrigia ninguém. O silêncio era mais simples do que a tentativa de ser compreendido. A rotina seguia assim, havia tempo demais para ser chamada de fase. A casa, sempre arrumada. A cerca, consertada quando necessário. O mesmo caminho percorrido todos os dias, nos mesmos horários, como se o mundo fosse pequeno e previsível o bastante para caber nisso. Havia dias em que parecia funcionar, outros nem tanto. Mas ele nunca reclamava, nunca mudava o ritmo, nunca demonstrava vontade de algo diferente, até o dia em que ela apareceu. Não foi um acontecimento anunciado, não houve comoção. Ela chegou como chegam as coisas que não pedem licença, de forma discreta, quase fora de lugar. Desceu da carroça na parte mais movimentada da cidade, trazendo pouco consigo e carregando no rosto um cansaço que não vinha da estrada, mas do que ficara para trás. Ninguém sabia exatamente quem ela era, apenas que não parecia estar ali por acaso. Ela também não falava muito, observava mais do que perguntava. Caminhava devagar pelas ruas, como quem tenta entender um lugar antes de decidir se fica. Os olhos percorriam as casas, as pessoas, os espaços vazios entre um e outro. Não havia pressa em se apresentar, não havia urgência em ser aceita, e talvez por isso tenha chamado atenção. A cidade sempre percebe quem não se esforça demais para pertencer. Foi inevitável que, em algum momento, os caminhos deles se cruzassem. Não por destino grandioso, mas por proximidade. Ele estava no mercado quando ela entrou. Ela pediu algo simples. Ele aguardava em silêncio. Nenhum dos dois se olhou de imediato. Quando o fizeram, foi rápido demais para ser interpretado como interesse, mas longo o suficiente para não passar despercebido. Ela não sorriu. Ele também não. Ainda assim, algo ficou suspenso naquele instante, como se o ar tivesse mudado de densidade por um segundo.
Nada aconteceu. Cada um seguiu seu caminho. Mas a partir daquele dia, o silêncio dele já não parecia tão absoluto, e a presença dela passou a ser notada com mais atenção. Nos dias seguintes, ela apareceu em outros lugares, sempre sozinha, sempre observando. Nunca parecia procurar alguém, mas também não evitava encontros. Quando alguém puxava a conversa, respondia com educação contida, não se oferecia, não se escondia, apenas estava. Ele a via de longe às vezes, não a seguia com o olhar, não mudava o percurso, mas percebia. E para alguém que vivera tanto tempo fingindo que nada ao redor importava, isso já era uma mudança. A cidade começou a fazer o que sempre faz, quando algo novo não se explica sozinho: falar. Uns diziam que ela estava ali por pouco tempo, outros que trazia problemas. Alguns sugeriam que era exatamente o tipo de pessoa que não combinava com aquele lugar. Ainda assim, ninguém parecia disposto a confrontá-la. Havia algo na forma como ela ocupava o espaço que não convidava julgamento fácil. Ele escutava tudo, sem escutar nada. As vozes chegavam, mas não se fixavam. Até que, numa tarde comum, ela passou perto demais para ser ignorada. Estava parada diante da cerca da casa dele, observando o terreno como quem tenta entender não o lugar, mas quem vive ali. Ele percebeu a presença antes mesmo de vê-la. O silêncio mudou de novo. Ela não bateu, não chamou, apenas esperou. Quando ele se aproximou, ela falou primeiro. Disse algo simples, quase banal. Um comentário sobre o tempo, sobre o caminho, sobre nada que realmente importasse. Ele respondeu com a mesma simplicidade, nenhuma pergunta, nenhuma explicação, e ainda assim foi ali que tudo começou a se mover. Não de forma dramática, não de uma vez, mas o silêncio, que até então servira como abrigo, começou a se comportar como fronteira. E fronteiras, cedo ou tarde, são atravessadas. Se você gosta de histórias onde pequenas mudanças iniciam transformações profundas, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar o que vem a seguir. Depois daquele encontro breve, nada mudou de forma visível. E, ao mesmo tempo, tudo estava diferente. Ele voltou à rotina como sempre fizera. Acordou cedo, cuidou do que precisava ser cuidado, percorreu os mesmos caminhos. Ainda assim, havia algo fora do lugar. Não era ansiedade, não era expectativa, era atenção. Uma atenção que ele não costumava oferecer ao mundo ao redor. Ela passou pela casa novamente dias depois. Desta vez, não parou. Apenas seguiu pela estrada, com o mesmo passo calmo, como se estivesse medindo o terreno, não para dominá-lo, mas para compreendê-lo. Ele a observou de longe, sem se aproximar. Não porque não quisesse, mas porque não sabia exatamente o que faria se o fizesse. O silêncio sempre fora sua forma de evitar escolhas que exigiam resposta. A cidade, por sua vez, começava a ligar pontos. Não com clareza, mas com suposições. Alguém comentou que ela tinha perguntado sobre ele. Outro afirmou que a vira passando perto demais. Ninguém sabia ao certo, mas o simples fato de não saber já era suficiente para gerar desconforto. Ele nunca fora assunto de interesse real. Era apenas parte da paisagem. Até então, ela não parecia se importar com o que diziam. Continuava aparecendo nos mesmos lugares, sempre sozinha, sempre atenta. Às vezes ajudava alguém com algo pequeno, outras apenas observava. Não se impunha, não se explicava. Essa postura confundia. Pessoas que esperavam pedidos, justificativas ou desculpas não sabiam como reagir diante de alguém que simplesmente ocupava o espaço. Ele a encontrou novamente, dessa vez de forma menos casual.
Estava consertando algo perto da cerca quando ela parou do outro lado da estrada. Não fingiu não vê-lo. Não desviou o caminho. Apenas se aproximou o suficiente para ser ouvida e disse que precisava atravessar por ali com frequência. Perguntou se aquilo seria um problema. A pergunta era simples. A resposta também deveria ser. Ainda assim, ele demorou alguns segundos antes de responder. Não por desconfiança, mas porque não estava acostumado a ser consultado. As pessoas costumavam decidir sozinhas quando se tratava dele. Ele assentiu e disse que não havia problema algum. Ela agradeceu e ficou ali por mais alguns instantes. Não invadiu, não avançou, apenas comentou algo sobre o lugar. Disse que parecia silencioso demais para quem vinha de fora, mas confortável para quem sabia escutar. Ele não respondeu de imediato. Aquela frase não pedia resposta, pedia reconhecimento, e ele reconheceu. Com o tempo, esses encontros breves se repetiram. Nunca longos, nunca carregados, pequenas conversas sobre o dia, o clima, coisas que não exigiam passado nem promessa. Ainda assim, algo se estabelecia, uma presença constante, mas leve, uma companhia que não exigia explicações. Ele começou a perceber que esperava por esses momentos, não de forma ansiosa, mas com uma espécie de curiosidade tranquila. Quando ela não aparecia, o dia seguia igual. Quando aparecia, havia uma quebra quase imperceptível na monotonia. Nada que pudesse ser chamado de alegria, mas também já não era apenas rotina. A cidade observava com mais atenção agora. Não porque houvesse algo explícito, mas porque a ausência de explicação incomodava. Alguns começaram a se perguntar o que ela via nele. Outros, o que ele poderia estar escondendo. Sempre havia uma necessidade de encaixar pessoas em histórias prontas. E aquela não se encaixava em nenhuma. Ele sentia o peso disso, mesmo sem ouvir diretamente. O silêncio da cidade tinha mudado. Não era mais indiferença, era expectativa. Como se aguardassem um erro, uma confirmação, algo que justificasse o desconforto que começava a se espalhar. Ela, por outro lado, parecia alheia a esse movimento. Ou talvez consciente demais para reagir. Continuava a agir da mesma forma, sem pressa, sem recuo. Em uma tarde mais longa, sentaram-se à sombra, sem planejamento. Não houve convite formal, apenas aconteceu. Conversaram mais do que de costume, não sobre o passado, mas sobre escolhas. Sobre o que se perde quando se fica tempo demais parado. Sobre o que se arrisca quando se decide mudar. Ele falou pouco, como sempre, mas falou. E pela primeira vez em muito tempo não sentiu o impulso de se recolher logo depois. Ela ouviu sem interromper. Não ofereceu conselhos, não tentou interpretar, apenas esteve ali. Quando ela foi embora naquele dia, o silêncio voltou. Mas já não era o mesmo, não era mais refúgio, tampouco ameaça. Era um espaço em transformação. E ele percebeu, com uma clareza desconfortável, que aquela mudança não vinha da cidade, nem dela sozinha. Vinha do fato de que ele, aos poucos, deixava de se esconder atrás do que sempre fora mais fácil. Algo estava sendo construído sem alarde, e como quase tudo que nasce em silêncio, não chamava a atenção pelo barulho, mas pelo impacto que começava a provocar. A mudança tornou-se visível quando o silêncio deixou de proteger e passou a expor. A cidade já não observava apenas por curiosidade. Agora media consequências. Ele sentiu isso primeiro nas interrupções pequenas, quase educadas demais para serem acusadas. Um serviço que demorava mais do que o normal. Um acordo antigo tratado com frieza repentina. Nada grande o suficiente para confronto. Apenas o bastante para testar limites. Ela percebeu logo depois.
Pessoas que antes falavam com neutralidade passaram a escolher palavras demais. Outras preferiam não falar. Havia um cuidado estranho no ar, como se qualquer aproximação pudesse ser interpretada como posição tomada. E naquele lugar, posições sempre cobravam um preço. Foi numa manhã comum que alguém decidiu tornar isso mais claro. Não houve anúncio público, apenas um encontro calculado. Um homem conhecido por circular bem entre todos, por falar em nome de muitos, sem nunca se responsabilizar por nada, aproximou-se dela enquanto ela resolvia algo simples no centro da cidade. O tom foi calmo, quase cordial. Ele disse que entendia a situação. Disse que ninguém queria problemas. Disse que aquela aproximação estava gerando desconforto desnecessário. E então, sem elevar a voz, deixou a frase cair como quem larga algo pesado sobre a mesa. Algumas escolhas cobram mais do que parecem no começo. Ela ouviu sem interromper. Perguntou o que exatamente ele queria dizer. O homem sorriu de lado, como quem oferece um favor disfarçado. Disse que talvez fosse melhor ela repensar, que ainda havia tempo de evitar algo maior. Não usou ameaça, não precisou. O aviso estava dado. Quando contou a ele mais tarde, não houve surpresa. Ele ouviu em silêncio, os olhos fixos em algo que não estava ali. Disse que já tinha visto isso antes. Que comunidades não costumam reagir bem quando alguém quebra o padrão sem pedir permissão. E que, quando o incômodo não desaparece sozinho, ele é empurrado até virar escolha forçada. Ele deixou claro que não queria que ela carregasse aquilo por causa dele. Disse que, se ela quisesse se afastar por um tempo, ele entenderia. Não falou como pedido, falou como cuidado. Ela demorou alguns segundos antes de responder. Depois disse algo simples, mas definitivo. Disse que não se afastaria para facilitar a vida de quem tentava decidir por ela. O silêncio que se seguiu não foi tenso. Foi firme. Pela primeira vez, não havia dúvida entre eles sobre o que aquilo significava. A cidade reagiu rápido ao perceber que a pressão não surtira efeito imediato. O tom dos comentários mudou. Já não diziam que ela era apenas ingênua. Agora diziam que estava provocando algo desnecessário, que insistia onde não deveria. Era uma forma eficiente de inverter o peso da situação, de transformá-la no problema, não na reação. Ele começou a se preparar de maneira discreta, não com confrontos nem discursos. Ajustou rotinas, reforçou acordos antigos fora do alcance direto da cidade. Conversou com pessoas que não dependiam daquele círculo fechado. Não comentou tudo com ela, não por desconfiança, mas porque acreditava que certas movimentações funcionavam melhor no silêncio. Ela percebeu mesmo assim. Havia algo diferente em sua postura. Mais atento, mais presente, não tenso, mas alerta, como alguém que reconhece um padrão antigo se repetindo e decide não ceder cedo demais. Em uma noite em que o vento batia forte contra as paredes, ela perguntou se aquilo iria piorar. Ele respondeu sem rodeios. Disse que sim. Disse que a cidade não costumava parar quando encontrava resistência inesperada. E então acrescentou, quase como uma constatação dura demais para ser suavizada. Eles não querem nos convencer, querem nos cansar. A frase ficou no ar, não como medo, como realidade. Ela sentiu o peso disso nos dias seguintes. Convites deixaram de existir. Pequenos favores tornaram-se raros. Pessoas próximas começaram a se afastar por receio. A solidão ganhou contornos mais definidos, não como abandono emocional, mas como consequência prática de não recuar. Houve uma noite em que ela pensou pela primeira vez em como tudo seria mais simples se tivesse ido embora no começo.
em como o silêncio teria voltado ao lugar antigo, em como a cidade teria seguido confortável, intacta. O pensamento não durou muito, porque junto dele veio a certeza incômoda de que aquela facilidade teria custado algo maior. No dia seguinte, algo mudou nela, não externamente, mas no modo como caminhava, como olhava, como ocupava espaço. Já não parecia alguém reagindo à pressão, parecia alguém avançando apesar dela. E isso, mais do que qualquer discussão, começou a incomodar de verdade. A cidade percebeu. E quando percebeu, começou a se organizar de forma mais direta, não com violência, não com gritos, mas com aquilo que sempre funcionara melhor ali: isolamento coordenado. Eles ainda não sabiam, mas estavam prestes a forçar um movimento que não poderia ser desfeito depois. A tentativa seguinte veio sem aviso. Não houve conversa prévia, nem novos recados cuidadosos. Apenas um movimento silencioso demais para ser coincidência. Um acesso antigo foi restringido sem explicação clara. Um acordo informal, respeitado havia anos, deixou de valer de um dia para o outro. Nada ilegal. Nada que pudesse ser apontado com o dedo. Apenas o suficiente para tornar tudo mais difícil. Ele percebeu antes de ela perguntar. Não demonstrou irritação. Não comentou de imediato. Apenas ajustou o que precisava ser ajustado e seguiu o dia com uma atenção ainda mais concentrada. Aquilo não era novidade para ele. Era um padrão antigo, usado quando a paciência coletiva se esgotava. Ela sentiu o impacto de outra forma. Pessoas que antes mantinham distância, agora evitavam qualquer contato. Não por hostilidade aberta, mas por autopreservação. O medo começava a se espalhar de forma discreta. E quando o medo se espalha, poucos estão dispostos a ficar por perto. Foi então que veio o aviso mais direto até ali. Um bilhete deixado sem assinatura, dobrado com cuidado excessivo, como se quisesse parecer civilizado. Não trazia ameaça explícita, apenas uma frase curta, escrita com a segurança de quem esperava a obediência. Essa situação precisa acabar. Ela leu, dobrou o papel e guardou. Não rasgou. Não mostrou a ninguém naquele momento. Caminhou até a casa dele e entregou o bilhete sem dramatizar. Disse apenas que parecia que agora queriam forçá-los a escolher de novo. Ele leu em silêncio. Depois levantou o olhar e respondeu algo que mudou o peso daquele dia. A escolha já foi feita. Não era bravata, era constatação. A cidade escolheu agir com método. Pequenas decisões tomadas longe deles começaram a se acumular. Um atraso aqui, uma exigência reinterpretada ali. O desgaste foi calculado, não para causar colapso imediato, mas para testar resistência ao longo do tempo. Era o tipo de pressão que funcionava porque raramente encontrava oposição clara. Ela começou a enxergar aquilo com mais nitidez. Pela primeira vez, percebeu que não se tratava apenas de desaprovação social. Era um sistema inteiro se movimentando para restaurar conforto. E conforto, naquele lugar, sempre significara controle. Numa noite em que quase não tocaram na comida, ele finalmente disse algo que vinha evitando. Disse que, se aquilo continuasse, ela seria usada como ponto fraco. Não por crueldade pessoal, mas porque funcionava. Disse que ainda havia uma saída menos dolorosa, que ela poderia se afastar por um tempo, que isso aliviaria a pressão. Ela ouviu até o fim. Respirou fundo antes de responder. Disse que entendia o risco. Disse que também sentia medo, mas disse algo que não deixava espaço para negociação. Ir embora agora provaria exatamente o que eles querem provar. Ela explicou sem elevar a voz. Disse que recuar ensinaria à cidade que bastava apertar um pouco mais da próxima vez.
Disse que ficar não era mais apenas sobre ele. Era sobre não permitir que outros decidissem por cima da escolha dela. O silêncio que se seguiu foi longo. Não havia mais proteção ali. Apenas reconhecimento. Ele a olhou como quem enxerga algo que esteve diante dos olhos o tempo todo e só agora ganha forma. Pela primeira vez, ficou claro que ela não estava apenas ao lado dele. Estava sustentando algo que ele carregara sozinho por tempo demais. Na semana seguinte, veio o movimento mais ousado. Uma reunião foi convocada. Nada oficial. Apenas uma conversa necessária, segundo disseram. Não comparecer significaria admitir culpa. Comparecer significaria se explicar. Era uma armadilha social conhecida. Ele tentou dissuadi-la, não por medo do confronto, mas por saber como aquelas reuniões funcionavam. Muitas vozes, nenhuma responsabilidade. Ela respondeu que sabia, e que ainda assim iria. Disse que alguém precisava permanecer no centro do impacto para que aquilo deixasse de ser invisível. Ele não insistiu. Apenas caminhou ao lado dela quando chegou o dia. A cidade inteira parecia segurar o fôlego. As ruas estavam mais quietas. Portas se fechavam cedo demais. Conversas se interrompiam quando alguém passava. Não havia multidão, mas havia expectativa. Aquela reunião não era apenas sobre eles. Era sobre até onde alguém podia ir sem pedir permissão. Eles ainda não sabiam qual seria o desfecho. Mas ambos entendiam que, depois daquilo, nada permaneceria exatamente como antes. O espaço fora preparado para parecer neutro. Uma mesa simples, algumas cadeiras dispostas com cuidado excessivo. Pessoas escolhidas não por coragem, mas por representarem interesses antigos. Não eram inimigos declarados, eram guardiões de uma ordem que nunca precisara ser explicada, porque raramente fora questionada. Quando eles entraram, o ambiente mudou. Não houve reação aberta, apenas um ajuste coletivo de postura. Aquela não era uma reunião comum, era um teste. Começaram falando de estabilidade, como sempre faziam. Usaram palavras cuidadosamente escolhidas: tradição, equilíbrio, convivência. Disseram que decisões individuais, quando contrariavam o consenso, criavam ruídos desnecessários. Ela ouviu tudo em silêncio. Percebeu que, em nenhum momento, mencionavam nomes. Não falavam dela, nem dele. Falavam como se aquela escolha fosse um erro técnico, não humano. Como se dignidade pudesse ser tratada como variável inconveniente. Quando terminaram, houve uma pausa longa demais para ser casual. Esperavam que ela justificasse, que explicasse, que pedisse concessões. O silêncio pedia submissão. Ela não cedeu. Falou apenas quando percebeu que a espera começava a incomodar. Disse que entendia a importância da convivência, que também valorizava o equilíbrio. Mas disse algo que mudou o peso da sala. Que equilíbrio sustentado pela exclusão não era equilíbrio, era controle. Disse que não provocara a cidade, apenas fizera uma escolha consciente e permanecera nela. Alguns desviaram o olhar, outros endureceram a expressão. Ela continuou, sem elevar a voz. Disse que ficar ao lado dele não era um desafio à ordem. Era um exercício de liberdade e que o medo coletivo dizia mais sobre aquela estrutura do que sobre qualquer risco real que tentavam apontar. Quando terminou, não pediu aprovação. Não aguardou resposta imediata. O que tinha de ser dito já estava no ar. Então foi a vez dele. Falou menos ainda. Disse que vivera ali tempo suficiente para entender como as coisas funcionavam. Que já tinha cedido antes, em outros lugares, acreditando que isso traria paz. E então disse algo que cortou o ambiente como uma lâmina limpa. Ceder sempre ensina o mundo a apertar mais forte da próxima vez.
O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era constrangimento, não era raiva, era constatação. Eles haviam preparado aquele momento esperando fragilidade. Encontraram firmeza. A decisão não veio naquele instante. Não precisou. Todos ali entenderam que qualquer tentativa de expulsão aberta teria consequências que não estavam dispostos a assumir. A cidade funcionava à base de acordos silenciosos, e naquele momento, um desses acordos havia sido quebrado. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, não por vitória declarada, mas porque haviam deixado de pedir aceitação. Caminharam juntos por um tempo sem dizer nada. Não havia celebração, apenas a tranquilidade de quem atravessara algo difícil sem se dobrar. Nada mudou de um dia para o outro. As ruas continuaram as mesmas, as casas, os costumes, os horários, mas algo essencial havia se deslocado. A cidade precisava recalcular. Pequenos gestos voltaram a acontecer. Um cumprimento aqui, um favor ali. Não era aceitação plena, era reconhecimento relutante. Com o passar das semanas, pessoas começaram a procurá-los. Primeiro em silêncio, depois com menos receio. Gente que também carregava escolhas mal vistas, que nunca tivera coragem de sustentá-las. Eles ouviam, não se colocavam acima, apenas estavam presentes. Ela caminhou um dia pela mesma rua, onde antes sentira o peso dos olhares. Dessa vez, os passos foram leves. Alguns desviaram o olhar, outros acenaram. Houve quem sorrisse, tímido, como quem reconhece algo tarde demais. Ao chegar ao fim da rua, parou por um instante. O vento soprou do mesmo jeito que antes, mas agora não parecia aviso. Parecia apenas vento. Ele se aproximou e ficou ao lado dela. A presença dele continuava sendo aquilo que sempre fora, firme, respeitosa, suficiente. Ela entendeu então que não ficara por teimosia. Ficara porque ir embora teria sido mais fácil, e ela já não precisava mais do caminho fácil para existir. Se essa história fez você pensar em escolhas que exigem mais coragem para permanecer do que para partir, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários. Em que momento da vida você percebeu que ficar também pode ser um ato de força?